E o nosso querido Adenor, se não ganhar, vai ter valido de nada isso aqui, não tem que acontecer não, tá? Tem Libertadores semana que vem. Diminuiu, não tanto na parte técnica, mas nos números e na competitividade. Ambos agora são semifinalistas da Copa do Brasil e reside aí a esperança de um clássico mais equilibrado este domingo no Maracanã. Equipes que podem fazer novamente a final da Copa do Brasil neste ano de 2024, como fizeram em 2006, deu o Flamengo na ocasião. Mas em primeiro turno, mas até técnico mudou muita coisa. E para esse jogo, o rubro-negro pode ter estreias e o Cruz Maltino retornos importantes. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Pouco mais de 3 meses depois do 6-1 histórico, o reencontro, e tudo já não é como antes. Agora são 2 times em alta, o Flamengo de Tite e Arrascaeta, o Vasco de Rafael Paiva e Verratti, enfim, um clássico dos milhões aguardado. Do primeiro turno para cá, a distância entre Flamengo e Vasco diminuiu, não tanto na parte técnica, mas nos números e na competitividade. Ambos agora são semifinalistas da Copa do Brasil e reside aí a esperança de um clássico mais equilibrado neste domingo no Maracanã. O Flamengo tem 61% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Vasco, sob o comando de Rafael Paiva, tem 62%. Ambos acabaram de avançar às semifinais da Copa do Brasil e têm caras novas. Alexandre e Plata podem estrear pelos rubro-negros. Alcaraz, outro reforço, está suspenso, assim como Ayrton Lucas. Um Flamengo vivo em 3 frentes, mas que cada vez mais prioriza a parte física. Domingo tem um clássico e é um clássico importante, a gente sabe. O maior clássico do futebol brasileiro. A gente espera fazer uma grande atuação e conseguir esses 3 pontos, que vai ser muito importante para nossas ambições no brasileiro também, né? O Vasco tem 2 frentes abertas. Em 9º lugar no Brasileiro, a zona de rebaixamento já não assusta tanto quanto em outros anos. A Copa do Brasil é o sonho. Por isso, olho também na parte física. Lucas Piton e a estrela Felipe Coutinho são dúvidas. Legal, né? Essas 2 equipes que podem fazer novamente a final da Copa do Brasil neste ano de 2024, como fizeram em 2006, deu Flamengo na ocasião. Mas 2 equipes realmente mostrando força, né? O Vasco com poder de reação impressionante, foi assim contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo vencendo bem o Bahia em 2 jogos, venceu os 2 e reencontrando a torcida, mostrando um bom futebol. A gente acha que foram apenas em alguns jogos, pois essa última fotografia do Flamengo foi de um bom jogo no Maracanã contra o Bahia. 6h30 da tarde, clássico dos milhões no Maracanã. É Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. A gente fala o Flamengo primeiro porque o Flamengo é o mandante desse jogo. Mas é meio a meio, hein? 50-50, assim foi no primeiro jogo também, no Maracanã, que era Vasco e Flamengo. Eles escolheram em metade do estádio ser para um, metade do estádio ser para o outro. Lembrando que a prática, geralmente, no Rio de Janeiro, nos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, 90% para o mandante, 10% para o visitante, dependendo da carga máxima do estádio. Preparação para o Flamengo ainda não tem, né? O povo ainda está respirando aí a classificação. Sejamos né? francos, o Flamengo provavelmente vai ter muitos desfalques aí. A gente pôde ver um Arrascaeta ontem que pediu para ser substituído, e a gente sabe que quinta-feira que vem tem um jogo extremamente importante contra o Peñarol. De La Cruz ainda é dúvida também não vejo motivos de você forçar a barra. Caso ele não esteja 100%, eu acho que o foco total tem que ser no jogo contra o Peñarol, porque o Flamengo tem que fazer o resultado aqui no Maracanã, porque jogar lá no Uruguai vai ser difícil. A verdade é o seguinte, Fernando, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo está se tornando a terceira opção. Eu não duvido nada o Tite botar uma equipe extremamente mesclada. Tudo bem, vai ter o Pulgar e o Varela, que foram reservas ontem, inclusive. O Varela acabou entrando ali porque foi, na verdade, obrigado, foi para o sacrifício, porque o Ayrton Lucas precisou ser substituído. Então, eu acredito numa equipe extremamente mesclada. Mas, mesmo sendo um time mesclado, a gente está falando de um clássico, o Flamengo tem que entrar com vontade de vencer. Não pode entrar com uma postura que teve contra o Corinthians, que tem sido uma postura muito normal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode se dar o luxo de botar o Campeonato Brasileiro como terceira opção na temporada. E o lado do Vasco da Gama, Lucas Pedrosa? O Vasco não vai ter o João Vitor, né? O João Vitor está suspenso, na última partida tomou um cartão e aí
O Vasco perdeu esse jogador que é muito importante. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o Vasco vai com a força máxima. O Coutinho volta? Então, essa é Na minha vez ele volta? Na minha vez ele volta? Na tua vez o Coutinho, Cristo pra faz assim, quê? ó, velho, ó. Coutinho, calma. Olha o Cristo aqui, ó. Força, Coutinho. Inclusive, Olha essa parte. Teremos o clássico, que o último foi quanto, que eu não me lembro? 6-1. 6? 1, 2, 3. Vocês estão como? Hein? Vocês estão bem? Mas é outro Vasco, né? É outro jogo. É outra jogo. história totalmente diferente. E o Vasco vem mordido. Primeiro pelo 6-1. Acho que nunca teve um 6x1 em Flamengo e Vasco. Eu acho que essa foi a segunda maior goleada da história. A maior Isso. é a do Vasco. A outra era do Vasco. Em cima do Flamengo. Que era quanto? Não sei se foi 7. Acho que 6-0. 6-0, alguma coisa assim. Acho que a diferença de gols foi maior. Isso, 6-0 e o Flamengo 6-1. E o nosso querido Adenor, se não ganhar, vai ter valido de nada isso aqui ontem que aconteceu não, tá? Tem Libertadores semana Acho que que eu vem, te tá? falo. Ele pode querer poupar, tá? Pô, mas vai poupar quem? Bom, aí eu já não sei. Posso dizer aqui, boa noite, RMP. Desde o primeiro jogo do Luiz Araújo, vi que ele tinha potencial. Ele ainda vai dar muitas alegrias para o Flamengo. Ô, Nelson, eu confesso a você que eu não vi esse potencial todo no início, não. Eu reconheço que ele é um jogador muito útil e que, eventualmente, ele faz grandes partidas. Mas, por exemplo, ontem no jogo contra o Bahia, eu achei que ele foi muito discreto no ataque. Inclusive deixando tocar uma bola para o Arrascaeta, num lance que ele e o Gerson armaram, e que, porra, o Arrascaeta estava sozinho do lado esquerdo da área, e ele aí quis bater, até bateu certo, a gente vê que a bola que ele chuta ia no cantinho, mas, porra, cercado por zagueiros, um zagueiro bloqueou. Mas eu concordo, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Alguma boa notícia do Michael? Não. Por enquanto, não, Nelson. A previsão continua a ser a mesma. A previsão continua a ser final de setembro, início de outubro. Ao contrário, final de outubro, início de novembro. Paulo Flamengo diz, Ortiz titular absoluto, Gerson e Arrascaeta na criação. Everton Araújo até o De La Cruz voltar na frente. BH e Luiz Araújo, ou no caso do Arrascaeta, o Alcaraz também pode fazer esse papel. Pois é, eu tô louco para ver o Alcaraz jogar, cara, um jogo inteiro. Tô louco. O Trajano diz, acredito muito que estaremos na final da Copa do Brasil. Dos 4 times restantes, o Flamengo é o que tem o melhor plantel. Concordo com você. Concordo. O Atlético Mineiro tem um puto elenco também. Mas depois de um bom início, o Milito me parece que se perdeu um pouco. Aquela história de Bernard ter chegado. O ataque do Atlético funcionava muito bem com Paulinho, Hulk, e melhorou com a chegada do Gustavo Scarpa. Quando o Bernard entrou, eles estão jogando com 4 caras que não marcam. O Gustavo Scarpa marca um pouquinho, vai. Mas o Paulinho e o Hulk não marcam. O Bernard tão pouco. Eles estão jogando com um quarteto lá na frente, muito talentoso, mas que não recompõe. O Atlético não tem jogado bem. O Atlético não tem jogado bem. O Paulo diz, temos que acreditar nos jogadores na técnica dele, no lampejo, mas na tática do Tite de fazer 1-0 e se fechar, não. Não pode dar certo sempre, mas é o que temos. Mas eu achei ontem, por exemplo, que ele não se fechou, não. O Bahia que tentou ir para frente, assim, tudo, mas, porra, sem ameaçar em nada. E dando contra-ataque direto. O Paulo ainda, acho que quem pode nos surpreender positivamente é o Gonzalo Plata. Esse cara será uma bela válvula de escape, estilo BH. Estou doido para ver esse cara jogar. Eu também estou muito curioso. E eu vi um vídeo de um jornalista equatoriano dizendo o seguinte, os brasileiros vão ficar loucos com o Gonzalo Plata. Ele é um baita jogador e ele é um estilo de jogador brasileiro. Ele parte para dentro, ele dribla, ele é talentoso, ele é técnico. Estou muito curioso para ver o Gonzalo Plata. É o que eu mais quero ver no jogo de domingo, é a entrada do Gonzalo Plata. O Nelson diz assim, o interessante é que o Flamengo fez gol e não recuou. E ainda buscava outro gol. Tite surpreendeu. Ontem ele surpreendeu mesmo. Qual você prefere como adversário na final da Copa do Brasil? Caso Flamengo, Atlético ou Vasco? Em termos técnicos, o Vasco.
porque o Vasco é um time mais fraco que o Atlético. Embora o Atlético não esteja jogando muito bem, mas o Atlético tem um potencial muito grande. Eu acho que esse time do Vasco é mais fraquinho. Eu acho que em 2 jogos o Flamengo não perde a Copa do Brasil para o Vasco. Para o Atlético, não sei. Acho que o Flamengo também é favorito, mas eu acho que o Atlético é mais. E depois eu acho que seria do cacete uma decisão do Flamengo e Vasco, como já tivemos, né? Diga-se de passagem, o Flamengo ganhou gols do Luizão, do Juan, lateral, tá? Então eu preferiria Flamengo e Vasco. Léo Ortiz, Arrascaeta, De La Cruz, Alcaraz, Gerson, um meio-campo desse na mão do JJ para padrão Brasil seria imbatível, também acho. Só que não vai dar para jogar tudo isso aí junto, né? O legal aí era você justamente montar um esquema que, à medida que você trocasse, você poderia até trocar o esquema, olha só. Cristina Chagas, qualquer um menos o Gabigol. Infelizmente, ele não quer mais nada com o Flamengo, um fantasma em campo. Cristina, é a sua opinião, eu respeito, mas eu ainda acho que o Gabriel pode ajudar, principalmente sem o Pedro. O Jaque Cruz defende que Bruno Henrique tem que ser a nossa centroavante até o Pedro voltar. Realmente, esse elenco, nas mãos do JJ, voaria longe. E como voaria? Se o Corinthians, de fato, exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. E o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1,5 milhão de euros.